Glórias a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou colocar um áudio aqui agora, que a querida irmã Sueli Braga me mandou agora há pouco. A gente estava se falando ontem, porque o pai dela teve uma ameaça de infarto. Até no áudio vocês vão ver ela contar que o pai dela está internado e tal. E eu quero que vocês ouçam, mas em nome de Jesus, presta atenção. Porque tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Mas sozinho, ninguém dá conta. Ouçam esse áudio em nome de Jesus e presta atenção, vamos ver o que a gente pode fazer junto. Porque nós somos um time. Se a gente não pegar firme junto, a coisa não anda, né? Vamos ver se o que Deus prepara aqui da gente fazer. Vamos ver se vai sair certinho. Oi, Rodrigo, a paz de Deus, tudo bem? Olha, tentando voltar à vida normal. Meu pai continua internado, foi para um hospital melhor, tá tranquilo, tá lá sendo muito bem cuidado. E vida que segue, né? Eu tenho aqui uns pedidos de algumas cestas básicas e não são poucas. Eu tenho 10 cesta básica urgente e 2 mais ou menos. A pessoa ainda consegue até o final da semana com o que tem dentro de casa. E as outras 10 já não tem mais nada, já estão comendo doação que um vizinho ou outro estão dando. Existe a possibilidade de pelo menos a gente conseguir atender dessas 12, ao menos a metade, que são pessoas que estão necessitadas e têm. Eu deixei aqui de lado pessoas de maior necessidade, que são idosos e crianças. Aonde tem idoso e criança, eu estou priorizando. Porque se houver a possibilidade de atendermos todos, louvado seja Deus. E se não existir essa possibilidade de atender a todo mundo, ao menos essas têm mais necessidade, que são 6. Aí vamos tentar resolver, porque o meu pai está internadinho lá e não tem muito o que eu fazer por ele. Então vamos fazer por aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio. Aí vamos ver a possibilidade, vamos tentar resolver juntos isso. Eu preciso ir aí, mas ainda não estou bem também, de saúde. Mas do resto vamos fazer a obra, que eu ainda estou conseguindo tocar para frente, tá bom? E aí, gente, vocês ouviram? A irmã Sueli, além de estar com o pai internado, a mãe, a irmã Maria Braga, está fazendo um tratamento seríssimo de saúde, está em casa bem debilitada, ela não está bem de saúde, a irmã Sueli tem um palinho. O palinho dela bem velhinho, mas 1000% disponível para a obra. E se apresentou essa grande necessidade. Então, eu quero pedir a colaboração do povo de Deus. Eu sei que tem muita gente que critica por a gente falar das ofertas aqui no canal, mas eu, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila e quem me conhece sabe do trabalho que eu faço, sabe desde sempre como nós levamos a sério as coisas de Deus. Então eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, quero saber com quem eu posso contar. Agora você imagina, são 12 famílias precisando. Nós vamos ter que escolher quem vai comer? Então vamos deixar só metade e a outra metade fica sem comer. Em nome de Jesus, ó, tá aqui. O Pix, contato@horadabenção.com.br é o e-mail, ou o nosso celular 011 9 1488 3827. Esses dois vão cair no Itaú. Aí Deus preparou, eu abri uma conta na Caixa para ficar fácil para quem quiser fazer na lotérica. Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é conta pessoa jurídica, né, da Hora da Bênção, e a conta corrente 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção. Tá bom? Então, Pix, contato, @horadabenção.com.br e o celular 011 9 1488 3827. Esses dois são Pix. Em nome de Jesus. Não dá pra gente simplesmente falar, paciência, né? É a vida. Um pouquinho que cada um ajudar. Alguém que fala, irmão, eu não quero dar dinheiro, eu quero enviar a cesta. Chama aqui no WhatsApp que eu dou o endereço, entrega, a gente dá se for por aqui, a gente dá um jeito de pegar. O que Deus preparar, pelo amor de Deus, gente, só quem passou a necessidade sabe o quanto é doído você procurar o que comer, ter uma criança, uma pessoa idosa em casa e não ter o que dar para comer. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração para a obra, vamos fazer isso juntos. Depois a irmã Sueli vai passar para a gente o relatório de como foi. Nós não vamos tirar foto, nós não vamos ficar expondo as pessoas, porque quando a nossa vaidade entra por uma porta, a caridade sai pela outra.
mas a gente pode, enfim, dar satisfação para a Irmandade sim, falar tudo o que a gente foi feito, como foi feita, a própria irmã Sueli também, nós prestamos conta com vocês, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Então eu quero perguntar para vocês, em nome de Jesus, com quem eu posso contar hoje? Nós temos que resolver isso até sexta-feira. Ainda tem que mandar os olhinhos da unção, que vai ficar bem caro. Mas não tem problema, Deus vai preparar tudo. Se não der para mandar o olhinho na sexta, a gente tem que atender essa necessidade primeiro. Aí depois a gente vai mandar o olhinho. Vocês não fiquem tristes comigo. Pode continuar fazendo o cadastro lá, se não conseguir. Mas Deus pode preparar de fazer tudo. Deus é poderoso. Essas pessoas têm que ter alguma coisinha na sua casa para a gente também poder dizer, Senhor, estou fazendo a tua vontade. Se a gente vê aquele que tem fome e não dá de comer para ele, nós não estamos fazendo para o Senhor Jesus. Estamos deixando de fazer para o Senhor Jesus. Com quem eu posso contar? Manda assim na live aqui, ó. Conta comigo, irmão Rodrigo, em nome de Jesus, tá bom? Vamos agradecer as ofertas? Pai, quero te agradecer pelo coração do teu povo no teu reino e dizer que a nossa parte está feita. Está na tua mão. Prepara, Senhor, que nós possamos em breve dizer à nossa Irmandade, irmãos, foi tudo suprido e o nome de Deus está sendo glorificado. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos graça de ver essa obra completa e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Ó, a irmã está pedindo aí o Pix, eu vou colocar para vocês aqui nos comentários, ó. Vocês vão lá, tem todos os dados aí do Pix, tá bom? Só chamar aí, ou só ver nos comentários. Aqui embaixo na tela, ó, fica passando direto também os dados do Pix, tá bom? E a conta na caixa fica mais fácil, que dá para o pessoal depositar na casa lotérica, né? Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler no capítulo 37, até onde Deus nos der. Tá bom? Vamos ver o que o Espírito Santo traz de inspiração para nós. Em nome de Jesus, tenho certeza que Deus vai preparar tudo o que a gente precisa. Até sexta-feira, se Deus quiser, na live de sábado, nós vamos ter coisa boa para contar para vocês aí. Se não for na de amanhã. Deus é Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que eu farei entre vós o espírito e vivereis. Só até aqui, amados. Amém. Senhor, tudo está nas tuas mãos. A leitura está aqui. Já foi deixada para nós há mais de 2000 anos. Mas a inspiração, a revelação, ela vem do teu Espírito para nós. Fala com a nossa alma, por amor do teu nome, e nós vamos te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Deus permite que nós cheguemos em situações extremas. Que nós cheguemos em situações que ou cremos ou cremos. Ou confiamos ou confiamos. Para que a gente não tenha mais dúvida de quem nós somos, de a quem nós servimos, qual é o nosso propósito. Está cheio de crente que não sabe o seu verdadeiro propósito. Eu não sei ainda para que Deus me chamou, irmão Rodrigo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei onde eu vou, de onde eu venho, para onde que eu vou. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Eu tenho vezes que falo, Senhor, o que eu estou fazendo? Aí precisa parar, contar até 3 e falar, não, Senhor, eu estou aqui porque eu sou teu servo. É isso mesmo. Foi para isso que Deus me chamou. E aí as ideias vão entrando no lugar e as coisas vão se reorganizando e a gente vai recomeçando, reaprendendo a servir a Deus. Pois bem, irmãos, com Ezequiel não foi diferente. Tanto exército de gente viva, Deus quis que ele suscitasse um exército de gente morta.
de ossos secos, sequíssimos. Não era uma pessoa que tinha morrido ontem, tinha acabado de falecer, estava lá no velório. Morreu, apodreceu, secou, já não... Eram muitos, e de muito tempo. A mensagem dessa palavra é: há sonhos teus, glória a Deus, que você já deixou para trás. Já estão como os ossos do vale que Ezequiel viu. Já estão sequíssimos. Mas o Senhor te diz: a minha palavra não volta atrás. A minha palavra não fica sem cumprimento. A palavra de Deus é algo tão importante, tão santo, que ele colocou ela em cima, acima do seu próprio nome. Vem primeiro a palavra, depois o nome de Deus. Você tem noção do que é a palavra? Você tem noção da força que tem a palavra para a vida do povo de Deus? Ezequiel se viu, você pode perceber um sentimento de passamento ali na leitura, de alguém que fala: filho do homem, alguém vai e te pergunta, poderão viver esses ossos? Um monte de osso seco, amontoado, misturado. Ele disse: tu sabes, você que sabe. Que coisa descabida. Havia não só a dificuldade principal de ossos sequíssimos, como já disse, de muito tempo, mas depois de como viver isso, como juntar isso tudo de novo. E a palavra fala que conforme ele foi profetizando, aleluia, ouviu-se um estralo naquele vale e os ossos foram saindo, cada um do seu lugar e juntando cada osso no seu osso. Dá glória a Deus, irmão. As coisas vão voltar no lugar na tua vida. As coisas vão voltar no lugar na tua vida, na tua casa, na tua família, para você, para as pessoas que estão à sua volta, para os teus filhos, para os teus amigos, para aqueles que ficam te observando e dizendo: eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se você também vai conseguir. Mas o Senhor te diz hoje por essa palavra: eu vou colocar as coisas no lugar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou te mostrar que tem poder na minha palavra. Bendito seja Deus. E a gente, irmãos, tem uma capacidade de se acostumar tanto com o que é bom quanto com o que é ruim. Você se acostumou a desistir das coisas. Você tenta um pouquinho e fala: não é para mim. É uma escola, é um sonho, é um trabalho, é um relacionamento. Fala: não é para mim, melhor deixar. O Senhor te disse: eu não te quero mais assim. Eu quero você crente. Aleluia. Eu quero você lutando bravamente pelos teus sonhos. Lutando, enfrentando quem tiver que lutar, enfrentando quem tiver que enfrentar, lutar o que tiver que lutar, falar o que tiver que falar, fazer o que tiver que fazer. Ainda que você atravesse do outro lado, arranhado, machucado, com a roupa meio rasgada, não tem problema. Seja por um propósito, seja por uma alma. Quantos dos nossos irmãos, o adversário olha para você e fala: nossa, sua roupa está suja, sua roupa está rota, sua roupa está gasta. Aí o Senhor vem e justifica e diz: não, demônio, isso aí é da luta, é pela minha palavra, é por aquela alma, é por causa daquele filho, é por causa daquele sonho. Essa roupa aí foi na oração, na batalha espiritual. Irmão, recebe a glória dessa palavra sobre a tua vida. Você não é um perdedor, nem uma perdedora. Deus não te chamou para ser perdedor, nem perdedora. Deus não te chamou para ficar comendo o resto em todos os sentidos da sua vida. Primeiro, irmãos, pensem comigo, pelo amor de Deus, gente. Deus é Deus. Para que Deus precisa de nós? Veja, irmão, tem aí 200 e tantas pessoas agora, depois mais 5, 6, 10 mil assistem essa palavra. Se Deus não precisasse, não quisesse me usar, Ele dava um sonho para vocês com essa palavra aqui. Para 1.000, para 50 mil, para esses 8 milhões que já assistiram. Vocês entendem?
Não é uma questão de necessidade. O prazer de Deus é ver a nossa digital nos projetos dele, na nossa vida. Quando ele diz para tirar a mão, tira a tua mão que eu ponho a minha, não quer dizer que não é para você fazer nada. É quer dizer para você confiar, quer dizer para você esperar, fazer a tua parte, perseverar. Não é para você falar, então tá, ficar esperando. Não, irmão. Deus queria mostrar para Ezequiel que quando a gente crê, coisas alamaia, impossíveis acontecem. Então eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, coloca aqui na live, eu creio, eu creio, eu creio. Começa a profetizar, eu creio, eu creio. Começa a profetizar isso sobre a tua vida. Que você crê, que você confia, que você vai atravessar do outro lado, seja uma enfermidade, seja um problema na família, seja um desemprego, seja alguma coisa difícil, esses ossos secos vão viver, irmão. Creia, eu creio, Senhor Jesus, eu creio, em nome de Jesus, que essas famílias vão ter o que comer essa semana. Eu creio que a irmã Sueli vai ser curada em nome de Jesus. Creia, irmão. Creia, serva de Deus. Depois que essas coisas, assim, descabidas, né, para nós, humanamente falando, um exército se junta e vira um monte de esqueleto. Falou, bom, isso já está esquisito, mas está ficando cada vez mais esquisito para um homem comum. Aí Ezequiel diz, e agora, Senhor, tem um monte de esqueleto aqui. Aí ele diz, agora eu farei crescer carne, nervos, e porei sobre eles pele. Uma etapa de cada vez. Ida e amuia, alamaia, glória ao nome do Senhor. E ele vai, irmãos, e profetiza, e a carne vai crescendo, e a pele e os nervos vão se formando, e de repente, o que era um grande amontoado de ossos, tornou-se um grande exército de esqueletos, e dali um pouco um grande exército de defunto. Você pensa que é fácil? Que é do dia para a noite que a coisa acontece? É um processo, é um parto, a obra na nossa vida é um parto. O apóstolo São Paulo disse, nós estamos como aquela que tem dores de parto. Para nascer o milagre, a dor, a choro, a gemido, a desconforto, mas ele vem. E o Senhor te diz, ele vem sobre a tua vida. Ele vem sobre a tua casa, ele vem sobre a tua família. Ele vem porque ele vem de Deus. Então, irmãos, queridos irmãos e irmãs, Senhor, era um monte de osso, um monte de esqueleto, agora é um monte de defunto. Daqui um dia começa a feder, apodrece tudo de novo, vira um monte de osso, vira e volta tudo que era. Você entende que o caminho é só para frente? Se ele para de confiar, aquele exército de pessoas que estavam ali mortas, completas, como nós, mas mortas, no outro dia começava a apodrecer, dali a algum tempo virava osso seco de novo. Você entendeu? Que se você não continuar, você volta no que você estava. Se você não crê, você volta naquele estágio que você estava. É para frente que se anda. Hoje Deus te anima por essa palavra e te diz, é para frente que se anda. Eu estou te dando força pela minha palavra. Segue em frente em nome de Jesus. Caminha valente, mulher valorosa de Deus, e segue o plano, não deixe esfriar a comida que Deus te dá. Participa da tua bênção em nome de Jesus. Santa essa palavra, irmão. Santa palavra de Deus. Estava aqui mais quebrado que arroz de terceira, mas eu sinto a virtude de Deus para pregar essa palavra. Receba em nome de Jesus. Queridos irmãos, e ele vai e profetiza, ó Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses corpos. E ele veio e soprou. E eles viveram. E a palavra diz que se pôs em pé um exército grande e extremo. Irmãos, o sopro da vida chega hoje na tua vida.
Ele está soprando para você e te diz: o que está morto vai viver. A irmã de Lázaro também disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E calamansania, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja seco, ainda que esteja morto, ainda que esteja sepultado, ainda que esteja deixado de lado, eu ressuscito, eu trago de volta. Deus te diz: eu estou trazendo de volta a minha promessa na tua vida. Dá glória a Deus. Você crê, irmão? Você crê, irmã? Põe aí: eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, Yeshua. Ali da Lamassúria Lamaia. Eu creio, Senhor. Eu nasci para crer em Ti. Recebe fé, recebe virtude, recebe glória, recebe unção, recebe alegria. Alá, sali, darmassaliare cantai. Recebe graça da parte de Deus. Dá glória a Deus. O Senhor está derramando a sua glória sobre a sua igreja. Alamaia, Jesus Santo. Senhor está derramando a sua Shekinah maravilhosa. O que está morto vai viver. O que está esquecido será lembrado. O que está perdido será encontrado. Pela palavra que está acima do próprio nome de Deus. Crê nessa palavra. Dá glória a Jesus por ela. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus hoje vem sobre você. Ela vem colocando sobre você esse peso de glória. O apóstolo São Paulo falava de um peso de glória. Recebe esse peso de glória. Tudo que você puser a tua mão como servo de Deus contou ainda agora, será próspero em nome de Jesus. Seja espiritual, seja material. Você pode plantar feijão na pedra que vai dar. Você pode vender gelo no Polo Norte que vai dar. Você pode vender cobertor lá em Fortaleza, no Ceará, que vai dar certo. Porque tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Não desiste dos teus planos, nem dos planos de Deus, nem das promessas que Deus te fez. Não abre mão dessas coisas maravilhosas, porque o Senhor te diz: está tão pertinho, e você desiste. Fique em paz aí na tua casa. Durma em paz, Purica, Barimala. Ribala, Salibala, Dula, Hala, Zala, Darazala, Halabula, Mandala, Calabanasali, Kalibasha, La, Kalimandala, Sala, Hara, Dala, Salamala, Kalida, Lamana, Salaba. Ali, Dardana, Sali. Guarda, 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 crê na palavra. Deus seja louvado. Amém.